Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Bom, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de convidar também vocês para se inscreverem em nosso canal, se esse canal tem te feito bem. Então, se inscreva para não nos perder de vista. Toca o sininho para que o YouTube te avise. Já deixa o like aí, para não esquecer, tá bom, queridos? Deixa esse like, é bom. Isso é bom para o canal. Comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, então vamos para a cereja do bolo? É por isso que eu falo, meu irmão. Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Vai aparecer agora para vocês aí o versículo onde nós estamos analisando aí a primeira besta, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, queridos, vamos avançando nesse conhecimento. E na linha do tempo em que estamos desenvolvendo essa mensagem lá do livro de Apocalipse, aí no capítulo 13, onde fala sobre essa besta, nós já descobrimos, né, na outra parte, por isso que é bom ver a sequência, tá? Nós já descobrimos que essa besta trata-se de um reino, e no caso Roma, tá? E não é Roma como uma figura simbólica, como prega e ensina o cristianismo tradicional. A Roma aí é dos dias, sim, de Jesus e de João, daqueles dias, tá? E nós mostramos a vocês que as 7 cabeças são imperadores da besta, né? Os Césares, e são figuras execráveis e blasfemos, que simbolizam aí as blasfêmias em suas cabeças. Estamos analisando a pior figura de todas elas, que é Nero, o pior imperador. Ou seja, o homem do mal, o iníquo, o anticristo. Nós vimos que João usa até um sistema, né, um sistema de identificação chamado gematria ou gematria, né? É um antigo sistema numérico que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto, para informar aos irmãos da Ásia que o anticristo era Nero César, porque somando Nero César dá o número 666. Então, isso todo esse contexto que nós estamos vendo era para informar aos irmãos da Ásia para o qual este livro estava sendo enviado, para dizer aos irmãos que estava próximo a segunda vinda e que era necessário eles estarem alertas. Nós vimos que os discípulos, que aqui neste tempo de João, que escreve o Apocalipse, todos os discípulos já haviam morrido. Mas eles, quando estavam vivos, também corroboraram para indicar que quando este homem do mal aparecesse, se levantasse, porque estava próximo o fim da primeira era. Então esse é o contexto de Apocalipse capítulo 13, tá? E nós vamos continuar ainda vendo algumas informações sobre esse imperador, Nero César, que nos dará o quê? Mais embasamento, mais convicções em nossas análises, tá bom? Então, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, mostra que a besta, que é o Império Romano, com César à frente, ela é adorada pelos israelitas. Olha aí, não é isso? E todos os habitantes da terra adoraram a besta. Infelizmente aqui, né, queridos, vocês sabem que o sistema religioso fala que a terra é cosmo, mas não é. Essa terra aí, a palavra em grego, ela quer dizer Gé ou Gé, tá? Significa o quê? A terra de Jerusalém. Estava significando que o povo de Israel estava adorando a besta. Tá entendendo, abençoado? E os moradores estavam se prostituindo mais uma vez e adorando a besta. E essa adoração, ela está na história. Pois Israel era um povo em que os romanos, atenção, os deixavam à vontade. Foi neste período em que eles estavam em Roma, os judeus, Israel, foi que ergueram o segundo templo, né? Herodes deu de presente aos príncipes de Israel o segundo templo. E foi uma coisa majestosa. Então, nesse período foi que deu esse presente. Foi por causa desta, vamos dizer assim, dessa intimidade entre eles, que foram erguido aí o segundo templo, tá? E por causa disto, os judeus também não eram forçados a fazer certas práticas idólatras no império, como o culto aos imperadores.
Então eles eram desobrigados a fazer esse culto. Para o quê? Para não ofendê-los. Então assim era o relacionamento permissivo entre a besta e os habitantes da terra de Israel. Era comum, por exemplo, na Judéia, em Cafarnaum, ali na Jerusalém, havia nessas cidades vários símbolos de Roma espalhados pelas cidades, mostrando uma intimidade. Havia também bandeiras de Israel. Joséfo, ele relata em seu livro Guerra dos Hebreus, olha o que ele afirma aqui, olha. Parece-me necessário recontar aqui todas as honras que os romanos e seus imperadores concederam à nossa nação e as alianças de assistência mútua que fizeram com ela. Estão percebendo aí? Então, abençoado, isso tudo, se nós olharmos estas coisas, a história, porque você sabe, Joséfo foi um judeu que narrou a história daqueles dias. E ele ficava impressionado como essas coisas aconteciam, né, dentro de Israel, vindo da parte de Roma. Se nós olharmos para a palavra, a história já nos deu base. Se nós olharmos para a palavra, vamos também encontrar esse tipo de animosidade entre eles. Lá no julgamento de Jesus, lá naquela praça pública com Pilatos, lembra? Quando foi exibido Pilatos e Barrabás, né? Pilatos não, quando foi exibido Jesus e Barrabás, os judeus, eles preferiram quem? Preferiram Barrabás. Mas antes disso, quando Pilato pergunta ao povo quem eles queriam que soltassem, mostra como era esse relacionamento. Para um governador do porte de Pilatos perguntar ao povo, era porque eles tinham uma certa intimidade. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a multidão de judeus queria crucificar Jesus. E acusava ele de quê? De querer se tornar rei, de sedição, de querer se proclamar rei. Assim, Pilatos foi informado acerca de Jesus, como está aparecendo no João capítulo 19, versículo 12. Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César, pressionando Pilatos ali para condenar Jesus. Então, nos versos que se seguem, aí está aparecendo para vocês o verso 14, Pilatos afirma para os judeus: vejam, aqui está o seu rei. E os judeus pedem o quê? Para crucificar Jesus e declaram que era seu rei. Veja, vamos ver. Versículo 15. Fora com ele, gritaram os judeus. Fora com ele, crucifique-o. O que? Pilatos pergunta. Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então, este verso, queridos, ele está nos mostrando essa promiscuidade que havia entre Israel e Roma. E a adoração era ao mesmo César que se proclamou Deus, ao mesmo César que se proclamou Salvador divino, ao mesmo César que em suas cabeças havia blasfêmia. Estava o povo de Israel, ali com um relacionamento muito aprofundado com Roma. Então, neste verso mostra isso claramente. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 2, Jesus estava sendo acusado pelo sacerdote. Veja aí, ó. Então, todo o conselho levou Jesus a Pilato. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar imposto. Isso aí é uma mentira, né, abençoados? Vocês sabem que Jesus falou: dá a César o que é de César. Deve pagar impostos ao governo romano, e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Mas o rei não era o rei de Roma, era o rei de Israel. Irmãos, ao estudar esses textos aí, quando eu estava fazendo esse estudo, tá? É por isso que é bom a gente que está estudando, por isso que eu aconselho vocês a estudar. Eu fiquei pensando, queridos, como nós fomos enganados nessa história da crucificação de Jesus, né? Sempre foi nos passado pelo sistema religioso que foram os romanos que crucificaram Jesus. Sim, de certa forma, sim. Foram os soldados romanos, foi Pilatos. Mas você vê que a trama, os conspiradores, foi o povo de Israel. Você vê, né? Aí por isso, irmãos, que hoje eu glorifico muito a Deus
por Deus ter me aberto os olhos, me aclarado para essa palavra. É muito maravilhoso, não é verdade? Então nós estamos mostrando a vocês como os judeus adoravam a besta do Apocalipse 13. Além do relato do livro de João e Lucas, onde vimos como eles tinham intimidade com o poder romano, no livro de Atos também. Os judeus foram os grandes perseguidores da primeira igreja, da igreja primitiva do primeiro século. Mas deve-se notar que eles agiram sob a proteção das leis romanas. A lei romana tinha essa animosidade, né, entre eles. E nós mostramos já isto várias vezes nos estudos anteriores. Está aparecendo para vocês aí as referências, tá abençoado? Ali, as referências em Atos. Os judeus acusaram os cristãos diante dos romanos, porque em suas leis, os judeus eles não podiam matar outros diretamente, como visto aí em Atos, né? Não podia. Tá a referência para você. Eu separei o texto de Atos 16, 20 para vocês verem. Vamos ler aqui, ó. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Irmãos, aqui nessa passagem de Atos capítulo 16, o contexto aqui era que Paulo e Silas, né, eles foram presos, segundo os judeus, de perturbar a paz em Filipos. Porque, na verdade, o que aconteceu aí é que porque Paulo desmascarou aquela vidente, né? Vocês sabem que nessa passagem tem aquela vidente, e desmascarou ela, e isso causou indignação entre os donos que tinham um negócio ali que prosperava em Filipos. Então, a mesma verdade foi por causa disso. E os judeus, eu não sei por onde entra essa parte dos judeus. Porque esses judeus, eles dizem ali, estavam tumultuando a cidade. E eles gritaram para os magistrados. Olha só, que autoridade alguém tem para gritar para os magistrados? E o que os judeus tinham a ver com aquela mulher? Ou eram os judeus que estavam promovendo aquilo? Aquela mentira na cidade de Filipos? Tudo é possível, né? E isto causou indignação. A verdade é que causou indignação entre os judeus. Irmãos, o que eu estou mostrando para vocês é como lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, é que diz que os moradores da terra adoravam a besta. Então, apesar do fato de que os judeus eram contra o domínio romano, isso é claro, e eles esperavam o Messias que viesse libertá-los de sua opressão, o que a história está mostrando em relação a esse relacionamento com Israel, com Roma, é muito claro. É uma verdade. Então, eles não prestavam culto, mas, de certa forma, eles prestavam homenagem a Roma. É por isso que Apocalipse capítulo 13, versículo 9, diz: quem tem ouvidos, ouça. Já que esse culto não era algo explícito nos judeus. Porque a lei de Moisés proíbe culto aos homens. Mas em seus atos, eles praticavam o culto e proclamou lealdade a César, rejeitando a quem? Seu Messias. Não foi isso que eu mostrei em Lucas? Não foi isso que eu mostrei no próprio livro de João? Agora, ao adorar César, que César aqui está tipificando o opositor a Deus, e a Bíblia fala que a palavra opositor ela é diabo, e nesse caso aqui Satanás, é adorado. Então, os judeus que caíram nessas práticas faziam parte de quê? Da sinagoga de Satanás, como é mencionado em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, e Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Está aparecendo para vocês aí. Olha, a afinidade que eles tinham com Roma e a sinagoga deles, dos judeus, é denunciada aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, e também Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Está aparecendo para vocês, é a sinagoga de Satanás. Entenderam, abençoados? Quando a gente vai fazer esse tipo de interpretação, como nós somos fiéis à palavra, em nenhum momento eu descontextualizei os senhores. Uma outra questão também a respeito da visão da besta é que ela é descrita como, Apocalipse capítulo 13, versículo 3, uma de suas cabeças como que ferida de morte, mas sua ferida foi mortal, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Meus irmãos,
Quando o sistema religioso ele olha para esse verso, né? Eu não posso deixar de fazer essa comparação, e eu sei que é até uma covardia, pelo nível de ensino que nós estamos tendo. Nesse versículo aí, o sistema religioso cria cada loucura. Primeiro eles olham para a palavra terra, eles imaginam o mundo, o universo, o planeta Terra. Depois dizem que isso será uma pessoa nos dias de hoje. Irmãos, até seria verdade se não houvesse relato na história como nós estamos mostrando. E que ferida da besta foi essa aí do versículo 3? Que ferida foi? Foi o suicídio do homem do mal. Nero se suicida em 9 de junho do ano 68 depois de Cristo. Apesar, irmãos, nesta época aí, ele já estava bastante enfraquecido politicamente, tá bom? Foi quando os senadores demitiram Nero. Tá aparecendo para vocês aí essa narrativa, olha. Essa rebelião ocorre depois que Nero negligenciou os assuntos imperiais para perseguir seus vícios pessoais. Chegou a um ponto do limite. Júlio Vindex, rebelde, governador da Gália, Galba, governador da Península Ibérica, e Lúcio Mácia, general da Terceira Legião Augusta que estava no norte da África, finalmente o Senado o destituiu. Irmãos, muitos não acreditavam que Nero havia realmente se matava, né? Não acreditavam que Nero havia se suicidado, se matado. Dizia-se que ele voltaria do leste no comando dos partos para recuperar o seu império. Então havia esse boato lá. Com base nisso, e por causa da grande maldade de Nero, muitos pensaram que o espírito de Nero seria reencarnado em algum outro imperador vil, como Domiciano. Na prática, queridos, com a morte de Nero, o Império Romano mergulhou no caos, uma crise. Nero foi o último homem dessa dinastia de César, que começou com o grande Júlio César, pois Nero não havia deixado herdeiro. Por causa disso, o ano após sua morte é conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Porque houve o quê? Uma série de golpes e todo o Império Romano estava em grande convulsão, com o Império parecendo ter sido mortalmente ferido e condenado ao colapso. Como diz Apocalipse capítulo 13, agora verso 3, somente a parte A. Muitos historiadores da época, meus irmãos, são unânimes em se referir a esse período como o momento em que o Império Romano estava prestes a entrar em colapso. Tácito, historiador daquela época, resume assim, olha: começo minha tarefa lidando com o momento agitado, atroz por guerras, dilacerado por sedições, violento mesmo em tempos de paz. 4 imperadores mortos pela espada, 3 guerras civis, 4 guerras estrangeiras e muitas em que ambas se misturaram. Está a referência do livro de Tácito. Irmãos, embora o império estivesse aparentemente destinado ao colapso, em 1º de julho de 69 d.C., o general Vespasiano, que sufocou a revolta dos judeus, assume o comando do império, restaurando o quê? A estabilidade e formando uma nova dinastia. Agora a dinastia seria conhecida como a dinastia Flaviana. Estava saindo a dinastia dos Césares e entrando a dinastia Flaviana. Como diz aí Apocalipse capítulo 13, versículo 3, a parte B. Irmãos, Nero morre inesperadamente, ferindo mortalmente o império que foi relegado à sedição. Mas essa ferida é curada com a chegada da nova dinastia, conforme diz Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, abençoado, estamos analisando a primeira besta. E estamos reforçando com vocês, nesta mensagem, que a primeira besta foi o Império Romano. As 7 cabeças são os 7 imperadores da dinastia César. Vimos também que em suas cabeças havia blasfêmias, e estas blasfêmias era que os Césares se achavam Deus, se achavam uma divindade. Havia culto aos Césares por toda Roma. Nós vimos em particular
a pior das cabeças, que foi Nero. E nós analisamos também que após o seu suicídio, Roma entrou em colapso, mas foi salva pelo general Domiciano. Então, abençoado, nós vimos também nessa mensagem, nós podemos hoje dizer em que como os judeus tinham um relacionamento bem próximo com eles, né? Uma intimidade com Israel, com Roma, rejeitando até mesmo a Jesus, seu rei, em detrimento de César. Que maravilha, né, abençoado de estudo, né? Que clareza que esse estudo está nos dando. Agora vamos analisar a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 ao 15. Está aparecendo para vocês, versículo 11, diz: Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Quem será essa besta, irmão? Isso nós vamos ver na próxima mensagem. Mas eu posso adiantar para vocês uma coisa. Essa besta aí, ela não foi igual à primeira besta em poder, tá? Mas como o texto está dizendo, esta besta saiu da onde? Da terra. E terra que no contexto de Apocalipse seria o quê? Jerusalém. Alguém que viria ou teria negócios com Jerusalém. Mas nós vamos descobrir isto somente na próxima mensagem. Já quero convidar vocês aí para assistirem a próxima, que está muito boa e gostoso essa mensagem. Bom, abençoados, agora aquele que já tem a apostila número 10, já está na frente, né? Porque esse texto, esse tema aí já está na apostila número 10, o tema de Nero, tá? Então, inclusive, abençoados, vamos ter lançamentos aí nessa semana agora que vai vir. Nós vamos ter lançamento da 11ª e da 12ª apostila, tá legal? A 11ª apostila eu vou tratar de temas de referência ao nosso viver no reino. Eu acho isso muito importante, bater muito nessa tecla aí, que a gente está vendo muitas narrativas falsas, né? A pessoa, ela bota uma televisãozinha assim do lado e começa a falar e dizer o que é, o que não é. Um tremendo absurdo, né? Sem conhecimento nenhum, não traz versículo, e quando traz, atropela tudo. Sinceramente, é deplorável. É realmente muito deplorável o que nós estamos vendo aí. Mas tem pessoas que levam a sério, tá? Então, aí sim, na apostila número 12, eu vou tratar com vocês de terminar esses estudos do Apocalipse, tá? Então, se você quer se aculturar biblicamente, dentro da sua perspectiva e não pelo viés do sistema religioso, considere adquirir as nossas apostilas, tá bom? Me contactem lá no WhatsApp, tá bom? E falem comigo. Bom, queridos, e aí? O que achou? Essas mensagens, elas têm que mudar a nossa vida. Esse é o principal objetivo do reino de Deus, transformar. Por quê? Porque é uma palavra de ressignificação. Hoje, por exemplo, nós não podemos andar com medo mais, né? Nós não andamos mais com medo de nada. O próprio Apocalipse, que era um livro, um bicho de 7 cabeças, está sendo descortinado para nós aqui com muita tranquilidade. Então isso é o mais importante, é que essa palavra mude a sua vida, que essa palavra mude a sua visão de mundo, e que você hoje faça parte de querer uma reconstrução melhor para o mundo, e não de imaginar que isso aqui um dia vai acabar, que vai ter a besta, o anticristo. Não, isso aqui vai continuar. E Deus nos colocou aqui para preservar a natureza, preservar as políticas humanas, né? Ou seja, querer a paz entre os homens, isso que é o mais importante, tá legal? E o demais a gente consegue com sacrifício e trabalho. Tá bom, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.
Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.